Vamos ler a palavra para essa noite. O que o Senhor tem para nós? Isaías 53. Amém? Nós vamos falar um pouquinho hoje, antes da ceia, sobre Jesus, não é? Conhecer Jesus não tem limites, não tem limites, não é? Quanto mais conhecemos, mais nossa fé aumenta, mais nosso amor aumenta. Então não há limites para conhecer Jesus. Eu creio que nenhum de nós pode chegar um dia e falar assim: eu não preciso mais conhecer Jesus porque eu já o conheço. Não, é ilimitado o nosso conhecimento com relação a Ele, né? Ele é Deus. E nessa noite quero falar um pouquinho aqui, mostrando um pouquinho de Jesus quando viveu aqui nessa terra, no estado de Israel, quando ele caminhou com seus discípulos, confrontou os religiosos, operou milagres de todos os tipos, ressuscitou mortos, expulsou demônios e formou os seus discípulos, foi na cruz, morreu por nós, venceu a morte no terceiro dia, ressuscitou, foi visto pelos apóstolos num período de 40 dias, comeu com eles, deu instruções para eles, e depois ele foi assunto, ou seja, subiu aos céus, onde está sentado, à direita do Pai, esperando o dia de voltar, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre esse Jesus que viveu em carne aqui. Isaías 53, 1 até o versículo 5 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Para quem não sabe, até para quem sabe, quem profetizou isso aqui foi o profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele profetizou sobre Jesus. Ele é chamado de um profeta messiânico, que ele profetizou sobre Jesus em diversas etapas da vida dele, desde o nascimento até aqui o sofrimento, a morte, o lugar em que ele ia nascer, o local que ele ia nascer. E ele fez isso 700 anos antes de Jesus nascer. Imagina, o Brasil tem quantos anos? 500 e poucos anos. Antes de descobrirem o Brasil, 200 anos ainda antes. Imagina o quanto de anos. 700 anos antes de Jesus nascer, o Espírito de Deus pega o profeta e situa o profeta na época em que Jesus viveu, na época que ele nasceu. Mas não só isso, ele situa o profeta também em todas as épocas, porque ele fala do seu nascimento e o local onde ele nasceria, fala da sua aparência, que não tinha parecer, não tinha formosura. Jesus não é produto de Hollywood, aquele loiro bonito de olhos verdes. Não, Jesus era judeu, ele era narigudo, ele tinha pele morena, né? Jesus não era lindo fisicamente, isso é produto de Hollywood, né? Ele vê o seu sofrimento, vê sua morte na cruz,
ele vê a obra que ele fez na cruz por aqueles que creem nele, para aqueles que creem nele. Ele vê o resultado dessa obra que Jesus fez na cruz. Ele vê tudo, mas ele vê algo também no versículo 1, que ele faz uma pergunta: quem vai dar crédito à pregação, ao evangelho, à mensagem dele? Para quem o braço do Senhor? O braço do Senhor é Jesus. Para quem o braço do Senhor vai ser revelado? Quem vai ser manifestado? Quem vai crer nele? Eu creio que quando ele viu isso há 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta não viu somente a época de Jesus, mas viu também a nossa época, né? Viu em todas as épocas aqueles que iam dar crédito à mensagem, ao evangelho de Jesus, aqueles que iam crer na revelação do braço do Senhor, que era ele, aqueles que iam andar com ele. E o profeta viu tudo isso, né? Ele viu tudo isso. E é muito importante a gente entender isso, irmãos, porque nós estamos aqui porque o Senhor nos revelou o seu braço, que foi Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós damos crédito ao evangelho, nós acreditamos na pregação do evangelho e na obra que Jesus fez na cruz. Nós não temos dúvidas, né? Mas a pergunta é: quem é esse Jesus humano que andou aqui na terra, que nasceu em Belém, né? Que no hebraico é Betlehem, que significa casa do pão. Por isso que ele diz: eu sou o pão vivo, né? Ou seja, eu não sou o pão feito em Betlehem, eu não sou o pão feito na padaria, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? É esse Jesus que andou, né, nas aldeias, nas cidades, em Jerusalém, nas ruas, nas estradas de Israel. Quem era esse Jesus? É muito importante a gente entender, porque essa compreensão, né, de que Jesus nasceu em uma cultura judaica, porque Deus quis que ele nascesse daquela família, vindo lá de Abraão, né, vindo da família de Jessé, da raiz de Davi. Deus quis que Jesus nascesse ali porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. Jesus poderia ter nascido em Roma, ser um romano, poderia ter nascido na Grécia, que era muito mais desenvolvido, a Grécia, né? Em filosofia, em ciência, em conhecimento, em tudo, mas Deus quis que ele nascesse ali, numa cultura judaica, uma cultura que é diferente da nossa. Se você não estudar a cultura judaica, se você não for em Israel, tirar pelo menos 15 dias para andar e conviver com os judeus, por mais que você leia, você não vai compreender algumas coisas que Jesus fala, você não vai compreender algumas coisas que os apóstolos fizeram e falaram. Por quê? Porque é diferente a cultura. Por exemplo, Jesus era judeu. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãos que não sabem que Jesus é judeu. Mas Jesus era judeu. Ele nasceu em Israel, né? Jesus, ele falava hebraico, ele não falava inglês, ele não falava outros idiomas, ele falava hebraico. Tem pessoas que acham que Jesus falava o aramaico, ele falava também, mas a língua de Jesus era hebraico. Todos que nasceram em Israel falavam hebraico, e Jesus é nascido em Israel. É como nós que nascemos no Brasil falamos português. Jesus falava hebraico. Mas também Jesus guardou a lei. Tem muita gente que acha que Jesus não guardou a lei. Ele guardou a lei. Ele foi zeloso da lei. Não só isso, ele cumpriu toda a lei. É mais do que guardar a lei, ele cumpriu toda a lei. E é muito importante entendermos isso, irmãos, porque tem um grupo havia um grupo na época de Jesus que nós conhecemos como fariseus. E esse grupo, conhecido como fariseus, por não conhecer a cultura de Israel e quem eles são, às vezes nós desprezamos as obras que eles fizeram. Por exemplo, os fariseus, eles passaram a existir 160 anos antes de Jesus nascer. Os fariseus são os responsáveis para trazer a Torá, para trazer o Antigo Testamento, para avivar
e ensinar as leis para o povo, porque tinha mais ou menos uns 300 ou 250 anos que o povo já não mais servia a Deus. Os fariseus é que trouxeram isso. Os fariseus foram aqueles que trouxeram pela Torá a esperança do Messias. Eles acreditavam que o Messias ia nascer e eles esperavam o Messias. É tanto que onde Jesus estavam os fariseus perguntando, interrogando: é você mesmo? Será que é você mesmo ou é um outro? Ou seja, e Jesus, naquele meio ali, ele guardou a lei que os fariseus queriam guardar e não conseguiam. Jesus guardou a lei, Jesus cumpriu a lei, né? Jesus participou de todas as festas judaicas. São 7 festas, todas as festas. As principais são 3, né? Que é a Páscoa. É tanto que quando ele estava no cenáculo reunido com seus discípulos, e que ele pegou o pão e ele disse: tomai, partiu, né? Tomai e comei, esse é meu corpo, partido por vós. Ele pegou o cálice, tinha 3 cálices de vinho. Ele pegou o do meio, o primeiro é Abraão, o do meio é Isaac, o terceiro é Jacó. Ele pega o do meio, e todos os judeus, aliás, os discípulos eram judeus, e eles sabiam o que significava aquilo. Ele levanta aquele cálice e ele fala: este é o meu sangue, sangue de uma nova aliança derramado por vós. Eles sabiam o que Jesus estava falando, porque Isaac era um tipo de Cristo, representava Cristo, e ele estava comendo a Páscoa. Jesus participou da Páscoa todos os anos da vida dele, com seus pais, com seus irmãos. Jesus participou da festa dos tabernáculos. Jesus nasceu em tabernáculo e possivelmente voltará na festa dos tabernáculos. Jesus participou da festa de Pentecostes, que é a festa das colheitas. Ele participava de todas as festas, né? Inclusive tem um texto aqui, Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17, que diz assim: Jesus fala assim: não pensem que vim abolir a lei. Não pense que eu nasci para tirar a lei. Não. Ou os profetas. Não vim abolir, mas eu vim cumprir. Ele é o cumprimento da lei. Jesus é o fim da lei. Amém, gente? Ele é o cumprimento da lei. Então ele está dizendo: eu não vim tirá-la, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ele cumpriu a lei. Em João, no capítulo 7, versículo 2, a gente vê que ele participa de uma festa, que é a festa dos tabernáculos, né? João 7, 2 diz assim: mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, olha aí, a festa judaica dos tabernáculos, no mesmo capítulo, versículo 14 diz: quando a festa estava na metade, era 7 dias de festa, ainda é 7 dias de festa, é como um casamento, lá também são 7 dias de festa, é muito tempo. A festa de Caná da Galileia foi 7 dias de festa, né? Por isso que o vinho acabou, não era um dia, né? E aqui na metade, diz aqui João 7,14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu no templo e começou a ensinar. Ou seja, ele também participou das festas judaicas. Ou seja, tudo que os judeus viviam, Jesus viveu. Amém, gente? Esse era Jesus, né? Ele andava como judeu, vestia como judeu, vivia como judeu, participava das festas religiosas judaicas, cumpria a lei. Ou seja, ele era um judeu e vivia como um judeu, falava como um judeu. Tudo que ele tinha, a sua cultura, a sua maneira de ensinar, de pregar, era judaica, não era ocidental, não era americano, não era brasileiro, era judaica. Por isso é muito importante a gente entender esse Jesus de carne, né, e osso, que andou ali naquele período. É importante, porque você entendendo isso, quando você for ler os evangelhos, você vai falar: ah, sim, isso aqui tem a ver com a cultura de Jesus, que era judeu. Isso aqui tem a ver com essa festa judaica que Jesus participou. E você vai ter uma compreensão melhor. E uma compreensão melhor faz o quê? Nos transforma. Amém, gente? Muda a nossa vida, aumenta a nossa fé. Então, Jesus também, ele era rabino. Muita gente pensa: mas ele era rabino? Onde está escrito que Jesus era rabino? Está nos evangelhos? Sim.
Ele é chamado de mestre. Mestre é rabino. Professor, professor é rabino. Lembra quando ele ressuscitou, que Maria foi lá, e quando ele se revelou que era Jesus ressuscitado, Maria prostrou-se e disse: Rabone. O que é Rabone? Rabino, mestre, professor. Jesus era rabino. E os rabinos têm uma forma diferente de ensinar. E ele ensinava como um rabino, com autoridade. Por isso que ele falava nas sinagogas, ele falava nos montes, ele falava dentro do barco, ele falava nas ruas, ele ensinava. Então há uma maneira diferente de um rabino judaico ensinar. Quem está entendendo aí, gente? Talvez isso seja novo, né? Mas é importante você entender isso, né? Porque muita gente não sabe. Então Jesus, como rabino, ele tinha um estilo rabínico de ensinar. A forma rabínica de ensinar não tem nada a ver com a nossa forma aqui de português, né? De brasileiro ou de americano de ensinar. É totalmente diferente. A forma de ensinar deles é eficaz. A nossa é mais ou menos. A forma de ensinar dele multiplica. A forma de ensinar dele atinge o alvo. A nossa fica muito superficial ainda, não é? Então ele era rabino. Existem vários significados da palavra rabino, mas a palavra rabino é uma palavra hebraica rev, R-A-V, rev, né? É a palavra hebraica rev, é rabino. A raiz dessa palavra hebraica tem vários significados. Um dos significados que você vai abrir a boca aí, a palavra rabino, rev, significa bravo. Jesus era bravo. Pastor, que coisa é essa? Por exemplo, se você nunca foi em Israel e você vai em nome de Jesus, quem recebe isso aí? Ninguém quer. Você vai em nome de Jesus, amém? Deus vai te dar condição, você vai pelo menos uma vez lá, né? Quem nunca foi em Israel não sabe como que são os judeus. O árabe, você vai comprar alguma coisa na loja dele, se essa bacia aqui vale $10, ele vai colocar $20 e ele vai pedir $20. Se você não pechinchar, porque ele espera pechinchar, vai pechinchando, 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 até quando chega no preço dele, ele vende. Você vai numa loja de judeus para comprar uma menorá, por exemplo, que vale $20, e você fala assim: eu dou $19, dou $19,90. Ele não, é 20. E é bravo com você. Fala: o preço é esse. Se quiser, compra. Se não quiser, não compra. Tem outro que compra. É o jeito dele. O que é bravo para nós aqui? É uma pessoa ignorante. Jesus não era ignorante. Bravo, porque a cultura judaica fez com que os judeus sejam bravos, corajosos. O que é bravo? Aquele que fala a verdade, aquele que fala o que pensa. Jesus falava a verdade e falava o que pensava. Aquele que não passa a mão na cabeça. Olha como que é a nossa cultura. Alguém chega em nossa casa para visitar e você fala assim: você quer café? Quer um bolo que eu fiz? O que a nossa cultura faz? A primeira coisa, o que é? Ah, não quero não, mesmo com vontade de comer. Ah, não quero não, não quero não. Aí a nossa cultura a gente vai insistir: come, bobo, bebe, bobo, vai, tá gostoso. Aí eu penso: então na hora que você está insistindo, eu vou comer, eu vou tomar o café. Assim é o brasileiro. Mas o judeu, quando chega na casa de alguém, fala assim: come, e o judeu fala assim: não quero, ele guarda a comida. Sabe que ele é sincero. Não tem esse jeitinho nosso. Brasileiro, por exemplo, sabe da verdade, seu amigo, a sua família está vivendo uma coisa falsa, mas fala assim: não vou falar não, porque vai ferir o coração dele, ele vai ficar triste comigo, eu não vou falar não. E deixa a pessoa andar na mentira e não fala. Lá não, se tiver de falar, ele fala na cara. Fala: você está errado nisso, você fez isso, você comprou e não pagou, você é mal pagador, você tem que pagar.
Você tem dinheiro? Não, eu vou em sua casa pegar alguma coisa sua, num valor para você pagar. Esse é o judeu. Está entendendo, gente? Está entendendo? Jesus era assim. Ele era assim. Ou seja, ele falava, se as pessoas aceitassem bem, se não aceitassem, ele não ia atrás. Você lembra do jovem rico? Mestre, o que eu devo fazer? Rabino, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Desde criança eu tenho guardado. Então vai, vende tudo que tu tens, distribui entre os pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. Diz que o jovem rico baixou a cabeça, porque ele tinha muitos bens, era rico, ficou triste, deu as costas e foi embora. Mas Jesus o negociou. Jesus disse: ei, vem cá. Fosse nós brasileiros, a gente falava assim: vem cá, não é bem assim não, a gente vai te ajudar. Não, Jesus, mesmo sofrendo com o afastamento daquele jovem, Jesus não chamou. Lembra de João capítulo 6? Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, que aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo, aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. Eu sou o Filho de Deus. Diz que a maioria dos discípulos abandonam Jesus. Ele não sai assim, atrás dos 500. Ô pessoal, vem cá, o que eu falei? Me perdoa, eu vou consertar. Essa é a nossa cultura. Mas Jesus não, o que ele fez? Virou para os 12 e falou o quê? Vocês também estão aqui ainda? Vocês não vão embora não? Está em João 6, 66 em diante. Aí Pedro fala o quê? Para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Vocês estão entendendo, gente? É esse Jesus, judeu, que falava a verdade, falava o que pensava, heavy, bravo, né? Eu tive em Israel 2 vezes, e não é brincadeira não, é assim mesmo. Já comprei coisas ali, e é desse jeito mesmo, é diferente. Ou seja, eles falam o que pensam, são sinceros, são justos, não tem medo, fala a verdade, doa quem doer, porque eles são assim, isso é a natureza deles. E Jesus também era assim. Outra coisa também que a palavra heavy significa, né? Significa aquele que multiplica. Heavy significa o multiplicador. Jesus, ele era multiplicador. E como que Jesus multiplicava? Através do ensino, através da vida dele. Ele pegou 12, e olha nós aqui, não é? Então ele falava a verdade, ele ensinava a verdade, ele falava o que pensava, para multiplicar o seu ensino no coração das pessoas, para fazer seguidores, para fazer discípulos que também iam ser bravos como ele, iam falar a verdade como ele, ia viver a verdade como ele, ia falar o que pensava, ia ser justo como ele, e multiplicar os discípulos até nós. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Assim era Jesus. Assim era Jesus. Ou seja, rabino, né? Significa que ele era um mestre, e ele fazia isso com propósito, para multiplicar as pessoas que seguiam ele. Por exemplo, Jesus fazia esse trabalho de multiplicar, de ensinar, de 2 formas, que é muito importante a gente entender aqui também. Quem está comigo? Quem está entendendo? Amém? Por exemplo, Jesus ensinava caminhando. Claro que ele ensinava nas sinagogas, você vai encontrá-los na sinagoga, como nós lemos também no templo. Mas ele ensinava caminhando. Ele pegava seus discípulos e caminhava dias e dias, atravessando vilas e ensinando. Era a forma que Jesus tinha para ensinar. A segunda coisa também é que Jesus ensinava através de segredos, de códigos. Aí entra uma bênção e um problema para nós, porque a gente pega uma pregação como essa e tantas outras pregações e ensinos, e a gente ouve, mas não tem muita transformação. Por quê? Porque o método que nós ensinamos é diferente do método que Jesus ensinava.
Ele ensinava com códigos, com segredos. Como assim? Por exemplo, ele começava o ensino sobre uma coisa hoje e concluía amanhã. Ele começava a ensinar algo hoje e concluía semana que vem, caminhando com os discípulos. Ele não concluía. O que ele queria? Ele dava dicas daquele ensino, ele iniciava, mas os discípulos tinham que cavar aquilo, tinha que elaborar, tinha que procurar compreender aquilo, tinha que entender aquilo, tinha que ter revelação daquilo, para depois ele concluir o ensino. Hoje não é diferente, gente, é diferente. Por exemplo, uma palavra como essa, eu não sei quantos vão sair daqui e pesquisar em casa. Eu não sei quantos de vocês têm na Bíblia, tem na sua casa Bíblia de várias versões, e tem um livro, dicionário, um dicionário bíblico, hebraico, grego, para poder entender o que está escrito ali. Eu não sei quantos de vocês têm uma geografia bíblica para entender a terra em que Jesus viveu. Eu não sei. Então o que é que acontece? Recebe essa palavra aqui, recebe as palavras, vai embora. Como a palavra não é de vocês, veio de mim, que elaborei, que busquei, que gastei um tempo, que pesquisei, e ela me alimentou, porque é minha palavra, ela me tornou forte, ela aumentou minha fé. Aí eu entrego para vocês. Se vocês não pegam essa palavra e também fazem a mesma coisa, para ela tornar de vocês, essa palavra se perde. O Dimas tem falado aqui, pastor, não entendo quantas revelações, quantas pregações que essa igreja tem, na verdade, mas você não vê o resultado de muita gente. Por quê? Porque pega aquilo que não é dele, que veio de mim, que eu trabalhei, ou de outro pregador que trabalhou, ou de um professor que trabalhou, vai para casa, mas não trabalha naquilo ali, não tem um fogão. Esse fogão que estou falando aqui é tempo de pesquisar, para fazer sua própria comida, para se alimentar e falar, o pastor ensinou isso, mas isso também é meu, porque eu pesquisei isso é uma verdade, e vai além disso, que o pastor não falou, e minha fé aumentou, eu fui transformado, eu sou mais forte, eu tenho conhecimento agora, para falar a razão da minha fé, para aqueles que me perguntam, eu cresci. Muitos não fazem isso. Está entendendo, gente? Aqui nós ocidentais é assim, ouve pregação, põe no YouTube em nome de tantos pregadores famosos e maravilhosos que prega, que você chora e fala, ai que maravilha, ai que pregação, oh que Deus é bom, mas cadê a mudança? Porque você está elogiando e recebendo algo que aquele pregador elaborou, pesquisou, cavou fundo, buscou conhecimento, entendimento. Ele foi transformado, ele encheu de fé, ele foi abençoado. Mas se você pegar aquilo e não cavar também, você está comendo comida requentada e você não será transformado. Você está entendendo, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Em casa, vocês estão entendendo como é importante a gente? Por isso que o estilo de Jesus a ensinar era totalmente diferente do nosso estilo. Dá um exemplo, né? Ele quis ensinar fé para os seus discípulos. O que ele fez? Abra aí Marcos, capítulo 11, versículo 12. Eu quis trazer um pouco da humanidade de Jesus, para vocês entenderem que ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Nasceu de uma família judaica, viveu como judeu. E o estilo dele ensinar era rabínico e judeu. Abriram aí Marcos 11. Nós vamos ver um exemplo. Jesus queria ensinar sobre fé. 11, 12. Diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém, gente? O que Jesus queria ensinar? Fé. Ele sabe que a figueira não é tempo de dar figo. Ele vai procurar uma coisa num lugar que não tem. Ele sabe que não tem. Ele era judeu, sabia a época em que a figueira dava figo.
E ele então amaldiçoa a figueira em voz alta, e diz aqui o texto que os discípulos ouviram e vão embora. Eles vão para Jerusalém. Ele fica um dia em Jerusalém, eles ficam a noite em Jerusalém, mas no outro dia Jesus retorna passando pelo mesmo lugar. Ainda no capítulo 11 de Marcos, versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha o quê? Secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Olha a conclusão do ensino no outro dia. Começou num dia, mas concluiu o ensino no outro dia, porque Jesus ensina com segredos, com códigos, com parábolas. Ele não dá tudo mastigado para nós. Ele quer que a gente busque esse entendimento. Ele quer que a gente cave, para que aquilo faça parte da nossa vida. Aí Pedro fala assim: Senhor, Rabino, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E Jesus respondendo, olha o ensino, Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, esse monte aqui era o Monte das Oliveiras, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis, ou receberão. Vocês estão entendendo? Jesus não sentou e falou assim: olha, fé é assim, é algo que você não vê, mas você acredita. E fé é assim, quando chegar um problema você fala assim: eu tenho fé, tenho fé, tenho fé, tenho fé, eu tenho fé. Não, Jesus não fez isso. Jesus falou: vou mostrar como que é fé para vocês. Só que Jesus sabia. Começa a lição em um dia e conclui em outro dia. E os discípulos aprenderam? Aprenderam que eles viveram pela fé, eles sofreram pela fé, morreram pela fé, fizeram novos discípulos pela fé. Esse é um exemplo, mas existem centenas de outros exemplos como ele fazia. A forma de ensinar que é diferente. Por exemplo, se você só lê a Bíblia, os evangelhos ou qualquer texto da Bíblia, lendo sem cavar, você não tem revelação. A Zezé disse aqui de João, né, que ela tem elaborado isso, ela tem sido fortalecida nisso, ela tem sido abençoada nisso. Ela tem sido. Ela disse para nós: mas você, se não cavar como ela cavou, também não será abençoado. Estão entendendo? E a gente gosta muito de pegar coisa pronta. Que palavra maravilhosa, eu arrepiei, glória a Deus. Sai da porta e esqueceu. A palavra não ficou no coração. Não houve busca, não houve prazer, não houve momento de cavar aquela palavra, sabe? De anotar, de chegar em casa e falar: Senhor, eu quero compreender mais sobre isso. De pesquisar, para que aquilo sirva de alimento que vai transformar a sua vida. Irmãos, todo o crescimento espiritual passa por isso aí. Jesus poderia dar tudo mastigado para todo mundo, mas ele não dava. Ele ensinava em partes, em códigos, em segredos, para que os seus discípulos fossem procurar e compreendessem mais. E na medida que eles compreendiam, eles cresciam na fé, no conhecimento, na vida espiritual, e se tornaram o que se tornaram, né? Jesus morreu, mas eles conseguiram trazer a igreja até aqui, mesmo com Jesus morto na cruz. Vocês estão entendendo? Aí você encontra maridos, muitos anos dentro da igreja, que é ignorante com a mulher, que não ama, que não respeita, que é promíscuo, que tem uma vida oculta. Por que a palavra não mudou esse homem? Porque só comeu coisa pronta, mas ele mesmo não cavou para ser transformado. Você encontra mulheres cheias de problemas, não creem,
trata seus filhos ou seu lar de qualquer maneira, amaldiçoa os seus filhos, xinga palavrões, muitos anos cristão, e não tem mudança porque só recebe a palavra pronta, mas não elabora, não é transformado. Você encontra líderes que ainda são fracos na fé, que você pede para orar, ele não tem uma palavra de oração, você pede um texto da Bíblia, ele não tem uma revelação para dar. Líderes, por quê? Porque só fica ouvindo, mas não elabora, não trabalha, não cresce. Até, irmãos, para a gente orar, a gente precisa desse crescimento, de conhecimento e graça. Até isso a gente precisa, não é? Porque como que a gente vai orar se temos que orar a palavra, não a nossa palavra, mas a palavra dele? A oração que ele responde é quando oramos a palavra dele, não a nossa palavra. Por mais que seja maior a nossa dor e a nossa necessidade, não é assim que ele ouve, ele vai ouvir pela palavra dele. Se a pessoa não tem esse crescimento, se ele não cava, ele passa o dia todo em redes sociais, em televisão, vendo jogos, andando de um lado para o outro, falando besteira, trabalhando, mas ele não tem um tempo de falar assim, doutrina do Espírito Santo. Como que é essa doutrina? Eu vou aprender sobre o Espírito Santo. E ele pega a Bíblia e começa a sublinhar todos os textos que falam sobre o Espírito Santo. Aí ele pega uma regra, que é a regra da primeira menção. Quando que o Espírito Santo foi mencionado pela primeira vez? Tal versículo. Como que ele agiu? Ele está em mim? Ele é o que em mim? Ele faz o que em mim? E você começa a elaborar aquilo, estudar aquele assunto, e quando menos espera você tem conhecimento, você cresce, ele começa a operar em você, você é transformado, você é curado, sua fé aumenta, suas orações têm sentido, porque é oração bíblica. Se não fizer assim, irmãos, pode ser crente de 100 anos, que nada vai mudar. Ô Dimas, cadê o Dimas? Vem cá. Por favor, você entendeu o motivo? Não elabora, né? Não busca. A Zezé falou isso aqui, o Dimas falou comigo ali, algo tremendo também, né? Vou pegar o meu aqui. A gente vai encerrar depois dessa fala dele. Quem está entendendo? Está entendendo? Amém? Você não tem que ser aquele passarinho que chega aqui todo fim de semana assim: papai, dá comida. Não, você vai engordar, mas não vai ser saudável. Você tem que ser aquele passarinho que come, fala assim: onde papai pegou essa comida? Onde foi? Tem mais lá? Eu vou buscar mais. Isso transforma. Amém. Estava compartilhando com o pastor e compartilhei com os meninos do louvor ontem. Tivemos um tempo aqui de adoração e oração. Essa semana eu, na quinta-feira, de quinta para sexta, eu amanheci com uma enxaqueca violenta. Fiquei uma parte da madrugada até a sexta-feira, 3 horas da tarde foi quando ela veio passar. Depois que eu tomei 3 remédios. Tomei um de pirona, depois tomei um genérico lá e fui tomando, mas eu falando com os meninos que eu orava com tapa de mão, com tudo e nada acontecia. Até com tapa de mão, não era nem a imposição das mãos, já era com tapa. E nada acontecia. Aquilo me bateu uma frustração tão grande, uma tristeza tão grande no meu coração. Porque eu disse: Deus, que vida é essa? Que vida é essa? Eu sei que todo domínio, todo governo está nas mãos do Senhor. Tudo está no seu controle, mas cara, eu não consigo orar para que a dor de cabeça minha saia. Que frustração que me deu isso. E aí eu fiquei o dia todo: Deus, me dá uma palavra, não é possível, o que é que está faltando? O Senhor tem nos mostrado que é necessário cavar, que é necessário, né, tantas realidades que o Senhor tem nos dado, mas o que é que está faltando? Para o cristiano, a gente orou aqui na quarta-feira, né, na quarta, no culto da quarta-feira a gente orou, na quinta-feira ele teve a piora, foi internado. Eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Por que isso, Senhor?
Por quê? E eu comecei a olhar para mim e disse: meu Deus, está faltando alguma coisa. Se temos declarado aqui que temos uma realidade, que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de nós, então que essa manifestação ela seja verdadeira. Porque a palavra diz também que quando a gente crê, aqueles que creem em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aí eu buscando, eu ouvi uma palavra. Lucas capítulo 24. Quando veio a ressurreição, era chegado o dia de domingo. A palavra diz que as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres foram até o sepulcro. Para quê? Para preparar o corpo. E diz a história que quando aquelas mulheres chegaram lá, e elas viram a tumba, a porta, né, a pedra estava removida, elas entraram e já não viram mais o mestre, e elas ficaram desesperadas. De repente aparecem 2 homens vestidos de branco, uma claridade imensa, elas não conseguem contemplá-los, elas se abaixam. Ele diz: mulheres, por que vocês procuram, o que vocês estão procurando aqui? Aquele que está vivo. Ele disse uma coisa, como o pastor falou, são chaves, são tesouros. Ele disse: lembrem-se das palavras que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E aquelas mulheres ficaram atônitas, ficaram assim, meu Deus, e correram para os discípulos. Quando ela chega, ela conta para os discípulos, mas o que acontece? Eles não acreditaram nela. Eles não acreditaram. Pedro se levantou e correu até lá. Quando chegou, ele comprovou que ela já não estava mais lá. Mas naquele dia, no dia de domingo, 2 daqueles que estavam entre eles, 2 dos seus discípulos, eles foram para outro caminho. Um deles foi o Cleopas. Eu acho que é o Cleopas, né? Eu acho que é ele mesmo. Foram 2. E uma caminhada de 11 quilômetros. E eles saíram entristecidos. A palavra diz que eles estavam entristecidos. Quando eles estavam caminhando, quem aparece junto deles? Jesus, mas os seus olhos não foram abertos. E Jesus começa a andar com eles e perguntar: o que está acontecendo? Olha a pergunta de Jesus. Ele disse: você é estrangeiro? Você é a única pessoa que não está sabendo o que estava acontecendo aqui em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, um profeta, um bom homem, que fazia tantas coisas boas, veio os religiosos, os líderes religiosos e mataram ele. E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Sabe, irmãos, o que veio muito no meu coração quando eu vi essa palavra? Que muitas vezes as frustrações e as coisas que acontecem tiram o propósito, nos levam para Emaús de uma forma simbólica, nos tirando do propósito, nos tirando do caminho. Mas Jesus veio, começou a contar todas essas coisas, desde os profetas, desde Moisés até os... Irmãos, foram 11 quilômetros o dia inteiro conversando, e Jesus falando dele mesmo. Quando chega lá em Emaús, Jesus se faz que vai embora. Ele: ei, fica um pouco mais, entra, ceia aqui com a gente. E aí vocês sabem da história. Jesus chegou, começou, sentou à mesa. Vou desmanchar. Pegou o pão. Se esse pão fosse verdade, a gente ia partir ele agora. Ele pegou o pão, ele partiu e deu graças. E o que aconteceu? Os seus olhos foram abertos. Mas sabe de uma coisa, irmãos, que falou muito ao meu coração? Porque aqueles homens, eles disseram assim: cara, você lembra que quando ele falava, o nosso coração ardia? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes podemos pegar cada palavra dessa, o nosso coração pode até estar queimando, mas não estamos vendo nada.
estamos com os nossos olhos fechados. É isso que o pastor tem falado aqui. Os nossos olhos estão fechados, o coração até queima, o coração até vem, o arrepio, aleluia, glória a Deus, mas os olhos estão tapados. Mas sabe qual é o segredo? É o partir do pão. É o partir do pão, porque quando o pão ele é partido na mesa, os olhos se abrem. E sabe o que acontece? Aqueles dois disseram assim: o que é que estamos fazendo aqui? Vamos voltar para Jerusalém, porque lá é o lugar da promessa. Se os nossos olhos não estão abertos, irmãos, nada vai acontecer. Seu coração pode até queimar, mas não vai ter a revelação. Você vai estar muitas vezes até fora da promessa. Sabe por quê? Porque a frustração nos faz tirar da promessa. É orar e a coisa não acontecer. É orar, é buscar e você não vê resposta. É você pedir e nada acontecer. E muitas vezes a situação, e isso nos faz tristes. Sabe por quê? Porque os olhos daqueles homens estavam no Cristo, no Jesus libertador, num soldado, num guerreiro. Onde estão os seus olhos? Qual Cristo ao qual você tem vindo aqui todo domingo, quarta, como o pastor tem falado, apenas para comer um pouco dessa semente, beber um pouco, volta para casa e nada muda? É esse o Evangelho? Esse é o Evangelho? Então o Senhor tem me confrontado esses dias com essa palavra. Mas eu louvo a Deus que é no partir do pão. Quando o pão ele é partido na mesa, os nossos olhos se abrem e a gente reconhece quem Ele é, o Senhor de todas as coisas. Então eu digo para vocês isso, irmãos, em nome de Jesus. Aos que estão aqui há mais de 4 anos, 3, 4 anos, é impressionante as coisas que estão acontecendo aqui nesse lugar. Se você tiver um tempo para pensar nisso, a gente estava conversando isso com o pastor. Quantas coisas aconteceram esses de 2018 para cá? Quantas coisas? Mas em nome de Jesus, que os nossos olhos venham estar abertos, partindo o pão, bebendo do vinho e sendo fortalecido pelo poder de Jesus, em nome de Jesus. Privilégio, 2 pregadores, né? Amém? Boa noite. Diga assim: que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realiza o teu querer. Que não passe de nós, que não passe de nós o teu Espírito, e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realiza o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer O perfeito louvor em nossas vidas. em nossas vidas, Cumprir o teu querer. cumprir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Cumprir o teu querer, que não passe
que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso, Que não seja preciso levante outra que se geração. levante outra geração que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, Queremos ser sacerdócio santo, pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo, pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas. Cumprir o teu querer. cumprir o teu querer. Cumprir o teu querer. Diga comigo, Pai. Em casa também, fala: Pai, eu amo o Senhor, porque o Senhor me fez filho. Eu te louvo, eu te adoro, na comunhão dessa congregação, junto com os meus irmãos, junto com as minhas irmãs. Recebo essa palavra, recebo essa revelação, e em nome de Jesus, eu sou aquele que cava poço, aquele que cava poço, aquele que cava até encontrar a realidade que as suas escrituras ensinam. Eu quero os seus segredos, eu quero compreender os seus códigos, eu quero compreender as suas chaves, para que cada dia eu cresça em conhecimento, eu cresça em graça. Me abençoe nessa noite, nesse culto de ceia, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir, vamos louvar, vamos adorar. Sente em seu lugar. Vocês vão ser servidos do pão, do cálice. Não comam, não bebam, não façam isso sozinho. Vamos fazer isso juntos. Amém?
e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Segurando o pão. Ah, que tremendo, né, irmãos? Mais de 2000 anos e nós estamos aqui comendo pão que representa o corpo partido de Jesus, tomando o cálice que representa o sangue derramado na cruz, que nos justifica, sangue de uma nova aliança, aliança da graça, aliança da graça. Hoje de manhã eu estava conversando com uma irmã aqui e ela falava das dificuldades dela por ela ter prometido uma coisa para Deus e não ter conseguido cumprir, um peso assim de acusação. E eu falei: para com isso, nós não conseguimos cumprir nada, Cristo cumpriu tudo na cruz por nós, o mérito é dele, nós vivemos por ele e para ele. E nós oramos, ela foi aliviada, foi abençoada. Amém? Esse é um momento que representa aquele momento específico que ele deu a vida por nós na cruz. Te substituiu, Cleia. Era você que tinha que estar lá, mas você não servia como eu também. Somos pecadores. Ele sim, porque era sangue puro, né? Nos substituiu. Nós estamos escondidos atrás da cruz e ele na frente nos representando. Eu vou ler, não vou ler aqui não, mas eu vou falar que eu gosto da palavra de Paulo que diz que na noite em que ele foi traído. O que você faria numa noite que você fosse traído? Ia cantar um cântico? Ia dar sua vida pelos seus inimigos? O que você faria lá em seguida, depois que você fosse traído? Com certeza a maioria de nós vai ficar irado, com raiva, ia falar besteira, ia procurar vingança. Mas na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo partido por vós, tomai e comei todos vós. Da mesma maneira ele pega o cálice e fala: esse é o sangue, esse é o meu sangue derramado por vós, sangue de uma nova aliança, tomai e bebei. E ali começa uma história que nós estamos vivendo até hoje e que vai concluir lá no céu. Numa mesona grandona, todo mundo sentado, a gente olhando para o outro, falou: ih, conseguimos. Passamos por aquele Covid, sem perder fé, sem perder comunhão, conseguimos. Tivemos um monte de tentação, conseguimos. Passamos pelo caminho de Emaús, conseguimos. Não por causa de nós, mas por causa dele. Ele em nós, a graça dele em nós. Te damos graças, Pai, te louvamos. Obrigado, Jesus, por ter morrido por nós na cruz, por ter entregue a sua vida na cruz, por ter derramado o seu sangue, como a pastora Heloísa um dia estava aqui ministrando e trouxe uma revelação tremenda. Ela disse que não ficou uma gota sequer de sangue no corpo de Jesus. Ele derramou todo o sangue.
Nós te louvamos. Santifica o pão que está em nossas mãos. Santifica o suco de uva que está nos cálices de cada irmão que está em suas mãos. Ao beber estaremos fazendo isso em memória do que o Senhor fez por nós. Ao comer e beber estaremos declarando que acreditamos que o Senhor voltará, aumentando a nossa esperança, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo. Tenha seu momento de você falar com Deus, agradecer, e você comer do pão e beber do cálice. Tenha seu momento seu, só seu. Ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia. Glória a Deus. Voltar para casa. Amém? Uma semana de bênção, de vitória, de saúde.